Mulheres do regime próprio. Você quer se aposentar com 10% a menos em comparação a uma mulher do regime geral, a uma mulher que trabalha para o INSS, a uma mulher que é uma empregada pública? Você quer lutar e depois na hora de se aposentar, perder 10%? É isso que vai acontecer com você se você não entrar nessa luta. Sim, e agora nós temos uma grande ajuda. O ministro Fachin votou favorável às mulheres do regime próprio. E eu quero convocar você primeiro, a tomar consciência do que está para acontecer com você no seu futuro no momento de se aposentar. E depois, a participar dessa luta comigo, a participar dessa luta chamando a atenção do seu sindicato, chamando a atenção das associações para que juntos possamos lutar e garantir que, ao se aposentarmos, nós também possamos se aposentar na mesma proporção de vantagens que uma mulher do regime geral. Temos requisitos diferentes para se aposentar, temos que lutar para que eles sejam compensados da mesma forma que foi compensado para as mulheres do regime geral. Ficou curiosa? Eu vou te explicar. Se você não me conhece, meu nome é Patrícia Pérez, sou educadora financeira previdenciária e o meu objetivo é eu e você, juntas, possamos alcançar o melhor sucesso na nossa aposentadoria e nas nossas finanças. Vamos junto? Mulheres, olha só o que está acontecendo. A reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, ela trouxe uma regra de transição, que é a regra dos pontos, para quem já era servidora pública, e a regra geral, né? Aqui estão os artigos dela, e a regra geral, que é a regra para as novas servidoras e também para quem estava no serviço público possa sair. Ah, Patrícia, mas eu sei que tem uma outra regra que é a regra do pedágio. Sim, a regra do pedágio, que nós não vamos falar dela hoje, porque a regra do pedágio é para aquelas pessoas que estavam muito próximas de se aposentar. Estavam faltando assim 2 anos, então elas têm mais 2 anos de pedágio, 3 anos, mais 3 anos de pedágio. Qualquer pessoa que estava faltando praticamente mais de 5 anos para se aposentar, para cumprir o requisito da mulher de 30 anos ou do homem de 35, dificilmente vai sair pela regra do pedágio. A maioria vai sair pela regra dos pontos ou pela regra geral, porque a regra do pedágio realmente é para aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria. E o que acontece? Tanto a regra geral quanto a regra dos pontos, se você entrar, a regra geral, o artigo 10º fala dela, e a regra dos pontos é o artigo 4º. E essas regras, dentro dessa regra, nós temos os requisitos para o homem e os requisitos da mulher. E como sempre aconteceu no serviço público, os requisitos de idade e tempo de contribuição são diferentes. Então, se nós temos requisitos diferentes dentro da mesma o artigo, e os requisitos da mulher, a idade da mulher é menor. Na regra de pontos, o tempo de contribuição da mulher é menor. A pontuação é menor. E na regra geral, a idade da mulher é menor que a do homem. É claro que a mulher vai se aposentar antes, porque os requisitos dados legalmente pela lei são menores. Então a mulher vai completar os requisitos primeiro. Só que daí é que vem o problema. Como as mulheres completam os requisitos primeiro, ela vai aplicar essas duas regras aqui, elas chamam na hora da aplicação do cálculo o artigo 26, que fala da média proporcional. E o que acontece na média proporcional? É aquela famosa regra de cálculo. 20 anos de contribuição vai ser igual a 60% da média. Ou seja, vamos aqui fazer um exemplo prático. Você está ganhando 12 mil reais, começou ganhando lá 5 mil, 6 mil e no final de carreira está ganhando 12. Vai somar todas as suas contribuições dos anos que você teve que contribuir para completar a tua regra e vamos dizer lá que você terminou com 36 anos de contribuição, uma mulher. O que acontece? Nesses 36 anos vai pegar todas as suas contribuições, 100% delas, não se exclui mais nada, e vai atualizar. E tua média vai dar lá 10 mil reais. O que acontece? Isso aqui é a média, não é a tua remuneração de aposentadoria. Por quê? Antigamente, quando se atualizava tudo e dividia e dava média, chamava-se média aritmética. Essa média aritmética só é para quem vai sair da regra do pedágio, o artigo 20. Para nós, que vamos sair na regra geral ou dos pontos, nós vamos sair pela média proporcional. E o artigo 26 fala o seguinte, que você tem que pegar essa média que você calculou e aplicar a proporção do tempo de contribuição. E aqui que está o nosso grande problema, mulheres. Por quê? 20 anos de contribuição é igual a 60%. Cada ano acima dos 20 vale mais 2. Então vamos pegar o nosso exemplo que a gente falou 36 anos. Então 20 anos nós já usamos, vai dar 60%. Nós não temos mais 16 acima dos 20? Então 16 anos vezes 2% daria mais 32%, ou seja, 92. Então nós vamos pegar esses 10 mil e multiplicar por 92%, que daria 9.200 reais. Esse cálculo do artigo 26, que é a média proporcional, pasmem, é o mesmo cálculo proporcional para homens e mulheres. Aí eu quero que vocês entendam,
requisitos diferentes, como é que na hora de aplicar a proporção, nós vamos usar a mesma proporção sem uma compensação para as mulheres? E é isso que, se você ler o artigo 26, no seu parágrafo 5º, você vai ver lá que lá ele se refere às mulheres do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que são as outras mulheres que trabalham na iniciativa privada, uma contribuinte individual, uma médica, uma dentista, uma advogada, ou uma empregada pública da Petrobras, da Caixa Econômica, da Anatel, né? Ou então uma pessoa que é CLT, que é uma funcionária. Um tempo ela trabalhou na padaria, depois ela trabalhou no shopping, depois ela trabalhou no consultório e ela foi formando o tempo dela. Então, quer dizer, todas as mulheres, inclusive as empregadas públicas, que têm estabilidade tão quanto no concurso, que elas também são de concurso e também têm estabilidade, então é muito importante isso, as empregadas públicas têm a mesma estabilidade que nós. Então, o que acontece? E aí é onde eu contrario a decisão do nosso ministro relator, porque essa matéria aqui é uma matéria de ADI, e o ministro relator Barroso, ele falou o seguinte: mas as mulheres do regime geral, elas têm dificuldade de se manter por muito tempo, trabalhando diferente da mulher do regime concursado. Só que ele esqueceu que nós também temos as concursadas empregadas públicas. E a lei não é isso que ela ampara da mulher trabalhar menos por ela ter estabilidade ou não. O que a lei fala é umas outras compensações por dupla jornada, por outro tipo de atividade. Então, essa tese do ministro Barroso foi contrariada. Nós tivemos o voto do ministro Fachin, que falou que justamente o seguinte: se as mulheres do regime geral, porque as mulheres do regime geral, gente, elas também têm a regra de pontos, elas também têm uma idade mínima de se aposentar com 62 anos. E a média proporcional delas no artigo 26, no parágrafo 5º, fala o seguinte: 15 anos de trabalho é igual a 60%. Tá vendo? A mulher do regime geral, ela tem que trabalhar, ela vai ter 60% com 5 anos a menos. Ou seja, nesse nosso exemplo aqui que nós demos aqui de 36 anos, se a gente fosse usar o que nós vamos usar, e nós vamos vencer essa luta. Se nós formos usar a mesma regra do regime geral, então aqui nós teríamos 36 menos 15, nós teríamos mais 21 anos, 21 com 15 daria 36. Só que nós teríamos 21 anos vezes 2%. Ou seja, nós teríamos aqui 42%, ou seja, 102% da média. Então, nesse caso, essa servidora não sairia nem com 10 mil, ela sairia com 100% com os 10 mil e mais 2% ainda, ela sairia com mais que 10 mil. Porque hoje a lei já permite que você sobre a média pode ultrapassar o valor da última remuneração. Então, nós temos que lutar muito por isso, porque agora nós temos um voto contrário do ministro Barroso e um voto favorável do ministro Fachin, que fala que é inconstitucional as mulheres do regime próprio não ter aplicabilidade da mesma lei que as mulheres do regime geral tiveram. Uma vez que nós temos requisitos menores, nós temos que ter aplicabilidade de uma proporção menor, como foi feito pelas mulheres do regime geral. E é isso que nós temos que lutar. Porque se você não sabia ainda, não adianta você ficar lutando por vários aumentos na hora de aposentar perder 10% em relação. Vocês entenderam que qualquer cálculo que você fizer, se você usar uma mulher com 35 anos de contribuição no regime próprio, ela vai sair por essa regra aqui, que é igual do homem, com 90% da média. Se ela com 35 anos de contribuição, nós conseguimos a igualdade, a isonomia, uma vez que nós somos todas mulheres, a aplicabilidade do artigo 26 do parágrafo 5º para as mulheres do regime próprio, nós vamos sair aqui com 100% da média e não 90%. Então, isso é uma luta de todos nós. E você tem que cobrar. Você sabia que no serviço público federal, praticamente já temos igualdade de quantidades, 50%, 50%. Na minha carreira no judiciário, no Ministério Público, nós já temos isso. Eu não sei como está no Legislativo e no Executivo, mas no Judiciário, que é a minha casa, eu garanto que nós já estamos em igualdade de cada posse, e nós temos uma igualdade de 50%, 50%. Que às vezes em algum órgão seja 52, 48, 51, 49, mas nós estamos na média, tá certo? Então nós temos que lutar por isso, e eu convoco você a começar hoje, mandar e-mail para o teu sindicato, a cobrar dos teus coordenadores, a cobrar das tuas associações o que eles estão fazendo. Isso tem que se tornar matéria pública. Nós estamos lá, o próximo ministro, né, que ia votar, que seria o terceiro que pediu visto ano passado, seria o ministro Lewandowski, mas ele já anunciou a sua aposentadoria, então quer dizer, já não vai ser mais ele que vai fazer o terceiro voto. E nós temos 9 votos ainda para nós batalharmos. Mulheres, é muito mais fácil a gente conseguir reverter essa situação dentro do STF, do que isso aqui depois a gente perder e tem que ser motivo de uma emenda constitucional, um novo, como se fosse uma reforma da Previdência, porque isso está na Constituição. Então é muito mais fácil a gente conseguir declarar a inconstitucionalidade disso
do que depois, não, mas depois eu luto. E tem pessoas que vão falar assim, Patrícia, mas a minha aposentadoria está tão longe que eu não preciso fazer, eu não preciso me preocupar com isso agora. Você pode amanhã morrer ou você pode amanhã ficar incapaz. E eu quero te convocar e te falar o seguinte, isso é para você hoje, sabe por quê? Porque se você morrer ou você ficar incapaz hoje, o cálculo que vai ser aplicado, a tua pensão por morte e a tua incapacidade é o artigo 26 conforme ele está. Então hoje, se você morrer ou se você ficar incapaz, você vai ter 10% a menos no cálculo da tua média, porque você é uma mulher do regime próprio e não uma mulher do regime geral. Então essa ação, não pense, falta 20 anos para aposentar, mas você pode, antes de se aposentar, morrer e ficar incapaz. Então essa ação é para todas nós. Eu estou lutando dia e noite por isso, por esse assunto. Tudo que eu falo, que eu penso, onde eu posso chamar atenção e divulgar e chamar, mas eu preciso da tua ajuda. Essa matéria vai voltar agora para as pautas do STF e nós precisamos urgente trabalhar, batalhar, fazer lobby e gritar e brigar por essa bandeira. Essa bandeira tem que se tornar pública. Essa é a inconstitucionalidade que aconteceu com todas nós. Posso contar com você?